Aonde eu vou, o sol me segue. Agora não tinha sol, agora já tem. Coisa doida, cara. Continuação do livro de Jeremias. Capítulo 30 do livro de Jeremias. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-eis a trazer terra que dei aos seus pais, da terra que dei aos seus pais, a trazer a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como o que está dando luz. E porque se torna do macilento todos os rostos, e porque tem tornado macilentos todos os rostos. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei. Bom dia. Engraçado aqui, é muita coisa que acontece para mim não conseguir falar a palavra direito de manhã. Começa com os cachorros, depois tem que fazer isso, fazer aquilo, e depois é barulho de coisa. Muita coisa que acontece, pessoal. Se você souber a dificuldade que é abrir uma live aqui de manhã cedo, no fundo do meu quintal não dá, eu tenho que vir pra cá, porque os cachorros ficam em cima querendo atenção. Aqui é um barulho do... Bom dia. Então vamos continuar novamente. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará, descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser curado. Não tens remédios, nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, porque gritas em razão de teu quebrantamento. Tua dor é mortal, pela grandeza de tua maldade, pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos que te despojam entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Por te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Essa aqui é uma palavra que Deus fala
ao povo que está no cativeiro. Jeremias profetiza cativeiro e o cativeiro ocorre. E aí Deus fala ao povo que está no cativeiro, olha, eu vou castigar vocês sobre medida, mas todos que feriram vocês também vão ser feridos. Todos que humilharam vocês também vão ser humilhados. Essa palavra aqui é para o povo de Israel naquele tempo, no cativeiro de Nabucodonosor. Mas a gente ainda pode trazer algo subjetivo disso para o nosso coração nos dias de hoje. Todos que te humilharam também podem ser humilhados. Todos que te pisaram também podem ser pisados. Porque quando a gente é humilhado por alguém, a gente é humilhado às vezes para que Deus faça a gente lembrar que é necessário se voltar para Ele. Um castigo. Deus castiga também. Deus castiga principalmente aqueles que Ele ama. Mas Deus não deixa impune os que nos castigam. Deus não deixa impune aqueles que nos pisam, aquele que nos humilha. Você fica sorrindo muito me vendo aqui, pelo menos isso é bom, né? Que eu faço você sorrir. Que felicidade isso. Então assim, pessoal, não importa o sofrimento que a gente passe. Quando a gente é quebrado, a gente é humilhado, a gente é derrubado e a gente ama a Deus, mas peca contra Deus, Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco. De maneira alguma, Deus não vai deixar de permitir que coisas ruins aconteçam com o seu povo. Deus permite. Como um filho que castiga um pai, Deus também castiga os seus servos. Mas Deus deixa bem claro aqui, olha, os que te castigaram serão castigados, os que te pisaram serão pisados, os que te humilharam serão humilhados. A gente pode fazer uma alusão com o próprio rei Davi. O rei Davi estava fugindo de Absalão, porque o rei Davi tinha pecado contra Deus. Deus permite que o rei Davi seja humilhado. Ele é humilhado pelo seu filho Absalão. Deus permite que o rei Davi seja perseguido. Ele é perseguido pelo seu filho Absalão. E Deus permite também que o rei Davi sofra insultos. No meio do deserto, Simei aparece e começa a falar para ele que Deus amaldiçoou ele, que ele é um homem vão, chama ele de filho de Belial. Mas o rei Davi continua confiando em Deus. E mais tarde, todos aqueles que tentaram perseguir Davi para matar morrem. Infelizmente, Absalão morre. Davi fica muito chateado, porque era o filho de Davi, né? Apesar de tudo. E todos aqueles que traíram Davi, eles recebem sobre si traição. Todos aqueles que pisaram em Davi também são pisados. Não porque Davi desejou que isso acontecesse com eles, mas porque o próprio Deus reconhece, né, que o período de sofrimento do seu servo passou e está na hora de julgar as pessoas que induziram ou causaram aquele sofrimento. Assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 30, versículo 18. Eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-eis das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu monturo, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-eis, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e os seus príncipes, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se diz que tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Essa palavra é muito interessante porque Deus fala, o seu rei será deles, né? O seu príncipe ou o seu governador será deles. Por que Deus faz alusão? Que o governador sairá do meio da terra do povo de Israel, que o rei sairá do meio da terra do povo de Israel. Porque todas as vezes que o povo de Israel pecou contra Deus, Deus permitiu que se levantasse no meio do povo, né, o povo rival. Então a gente pode levar a alusão a todos os juízes que vieram antes. Por exemplo, Sansão. No tempo de Sansão, quem era o rei? Era do povo de Israel? Não era do povo de Israel. Quem dominava no tempo de Sansão eram os filisteus. Não é verdade? Entendeu? Então a gente vai para Débora. Quem dominava no tempo de Débora? A gente vai para Gideão. Quem dominava no tempo de Gideão? Então, por muitas vezes, os reis ou os líderes que dominaram sobre o povo de Israel não saíram do próprio povo de Israel, porque a terra de Israel ficou sujeita à escravidão. É o mesmo que um país inimigo mais forte do que nós toma o nosso país, o Brasil, né, e fala assim, vocês vão continuar sendo Brasil, mas o presidente de vocês vai ser do nosso país.
Ele vai controlar vocês, vai pegar imposto e vocês vão ter que trabalhar para dar um imposto para nós. A partir de agora, vocês são agregados a nós. Vocês têm a obrigação de produzir para nós. Então, aconteceu com o povo de Israel muito isso ao longo dos tempos, né? Quando a gente chega em Jeremias, o povo de Israel já sofreu por isso, ó, várias e várias vezes. Provavelmente ainda sofria. E Deus está falando que quando todo esse sofrimento acabasse com o povo, então o próprio rei sairia do meio do próprio povo. E o governador sairia do meio do próprio povo também. De maneira alguma, essa palavra é para os dias de hoje, né? Mas Deus está confirmando para aquele povo uma esperança. E hoje em dia, essa esperança também pode ser trazida para nós, para nossas vidas, né? Muitas das vezes o que é nosso não está nas nossas mãos, porque nós perdemos, porque nós permitimos que outra pessoa nos tomasse, porque nós não fomos dignos. Muitas das vezes um pregador perde o direito de pregar na sua própria igreja. Por quê? Porque ele foi fraco. E Deus permite que se perda algo. O próprio Nabucodonosor, que é o povo que está julgando as nações, também vai ser julgado por Deus. Porque debaixo das mãos de Deus está tanto que peca quanto que faz pecar. Isso é a maior verdade que existe na Bíblia, né? Entendeu? Isso é a maior verdade que está escrito na Bíblia. Então, o próprio Nabucodonosor também perdeu o seu reino. O Daniel revela para ele, olha, Deus está falando que tu é poderoso e debaixo de ti se ocupam todas as nações da terra, todos os animais da terra. Mas tu está se glorificando, como se essa glória fosse tua, como se isso partisse do teu poder. Então Deus está te falando que por 7 tempos tu vai ser igual ao animal, e tu vai ser semelhante a um animal, e como um animal tu vai viver. E as tuas unhas crescerão, e crescerá também os teus pelos. Há historiadores cristãos que afirmam que Nabucodonosor virou um animal. Eu também acredito muito nessa hipótese de que Nabucodonosor virou um animal, porque Deus deixa bem claro, tu vai comer como animal e tu vai habitar como animal. Se está comendo como animal e se está habitando como animal, pode não ser animal de fato no literal, mas ainda assim, se o comportamento é animal, então é animal. Não é verdade? Então Deus, ele permite que todos alcancem um certo juízo. Deus não deixa ninguém impune porque Deus não faz acepção de pessoas. E muitas das vezes Deus permite que a gente consiga algo, mas Deus também permite que a gente perca. Não é verdade? Quantos irmãos não conseguem uma esposa bonita porque estão na igreja, mas depois se desviam e tentam levar a esposa para o mundo também. E aí vem um cara lá do mundo e toma a esposa do cabo, né? Assume a família, assume os filhos. E aí só resta chorar e perguntar para Deus, Senhor, por que que você me permitiu que isso acontecesse? Porque a gente tem que saber que Deus dá, mas Deus também toma, pessoal. Da mesma maneira como Satanás dá também com a mão e tira com as duas, Deus também toma, porque tudo que Deus dá é emprestado. Então, se Deus permitiu que você pregasse para uma multidão e você não é mais digno, Deus pode levantar outra pessoa para pregar no seu lugar. Se você se tornar digno novamente, Deus pode te restituir a posição que você tinha antes, porque para Deus também nada é impossível. Assim como Nabucodonosor, ele conseguiu restituir de volta o trono de Nabucodonosor, e Nabucodonosor dominou novamente. Mas para isso é necessário que a gente reconheça Deus. Todas as vezes que a gente se esquecer, a gente reconheça. Eu tinha um hábito muito comum de se lembrar de Deus apenas nos momentos preocupantes da minha vida, né? Tipo, eu tô sentindo uma dor, vou orar a Deus. É hora de ir no hospital, vou pedir para Deus fazer que dê tudo certo. Não quero nenhuma notícia ruim. Entendeu? E tem momentos na vida da gente que a gente simplesmente se acomoda, para e fica tranquilo, né? A gente acredita que Deus está no nosso coração, mas provavelmente Deus não está. Os nossos pensamentos não são em Deus. Eu queria estar essa hora no meu outro perfil, criando uma live perto do rio para tentar ganhar algum dinheiro. Não é verdade? Era isso que eu queria estar fazendo agora. Mas só que às vezes a gente tem que esquecer as nossas próprias vontades e tentar fazer a vontade de Deus. Não porque nós somos santos, perfeitos e não temos pecado. Nem porque nós queremos ser melhor que os outros. Mas porque a vontade de Deus é boa e agradável. Tem muitas pessoas esperando que a gente faça isso. Tem muitas pessoas com os olhos na gente, né? São posições que Deus nos colocou e nós temos que valorizar. É possível que Deus nos cresça na posição que nos colocou? É possível. É possível que Deus nos diminua também? É possível. Da mesma maneira como o próprio Jeremias está avisando para o povo, né, que está no cativeiro. Deus vai trazer vocês de volta. E Deus também vai condenar as nações que fizeram isso com vocês. Porque para Deus nada escapa. Então Deus permite que vocês sofram, porque Deus é justo. Não existe essa de filho
é escolhido, que eu amo esse aqui, não vou induzir castigo a ele. Deus permite que vocês sofram, mas Deus também permite que quem humilhou vocês sofra também. Obrigado, Daiane. Muito obrigado, Daiane. Muito obrigado. Tá entendendo, pessoal? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Jeremias, ele pregou para o povo na porta do templo. E isso é um absurdo. Isso que, quando eu leio essa passagem de Jeremias pregando para o povo na porta do templo, eu vejo algo absurdo. Você não tem a obrigação de pregar para as pessoas na porta do templo. A porta do templo não é lugar para pregar. E aí a gente lê essa passagem e fica assim, Jeremias é louco, né? Porque o lugar para se pregar é fora do templo ou dentro do templo. A entrada do templo é a entrada do templo. Você nunca viu ninguém evangelizar na porta de um templo. Nós estamos em pleno século XXI. Eu já vi muitas coisas na porta do templo. Eu já vi pregadores dando santinho de político, né, na porta do templo. Eu já vi irmão anunciando alguma coisa que estava vendendo na porta do templo. Eu já vi alguém vendendo roupa ou livros ou comida na porta do templo, mas eu nunca vi ninguém pregar na porta do templo. E Jeremias pregava na porta do templo. Porque Jeremias pregava justamente para impedir que certas coisas acontecessem. Uma dessas coisas era o cativeiro. Entendeu? Então, muitas das vezes, a gente se esforça mesmo para tentar impedir que alguém seja condenado ou que alguém faça algo desagradável. Muitas das vezes, a gente arrisca até mesmo levar um tiro para pregar para uma pessoa que é ladrão ou assassino. Não é verdade? Só que pregar na porta do templo é um absurdo. Então Jeremias, ele pregava para o próprio povo que se dizia povo de Deus. O povo que ia para a igreja, o povo que adorava a Deus dentro da igreja. O povo que adorava a Deus dentro da igreja não adorava a Deus fora. E é justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Existem momentos na vida da gente que a gente simplesmente não liga para Deus. A gente glorifica a Deus nos momentos difíceis. A gente busca a Deus no momento difícil. Como se Deus fosse uma espécie de empregado. Né? Deus é meu empregado, agora eu estou doente, eu quero que ele me cure. Eu estou com medo agora, eu quero que Deus me faça escapar dessa situação. Eu estou ansioso, eu quero que Deus seja meu remédio. Mas no momento que a gente está tranquilo, está em paz, dane-se Deus. Essa é a verdade. Nós continuamos indo para a igreja, nós continuamos dando glória a Deus, mas Deus não está no nosso coração. Então a pregação de Jeremias, de fato, era uma pregação de renovo. Vocês se arrependem ou vem a peste. Ou vem a espada, ou vem um cativeiro, e aí vocês decidem. Tá entendendo? Não era aquela pregação de, eu vou passar a mão na tua cabeça e dizer que Deus está contigo, acima de qualquer coisa. Essa pregação não existe, é uma pregação mentirosa, né? Não, irmão, não se preocupa não, o importante é você ir para a igreja. Quem foi que falou que o importante é você ir para a igreja? Quem foi que falou que o importante é você dar glória a Deus no culto? São coisas necessárias? São. Mas o necessário mesmo é você mudar suas atitudes, seu comportamento e o seu coração, né? Que o injusto pare de cometer injustiça, que o ladrão pare de roubar, que o assassino pare de matar, que o adúltero pare de adulterar e por aí vai. Isso é uma pregação de verdade. Não posso chegar para uma pessoa que me deu um dízimo de R$1.000, que esse dízimo sabe lá de onde saiu, se foi de boca de fumo, sei lá, e dizer para ela que vai dar tudo certo, que Deus revelou que está tudo bem. Não, às vezes é necessário a gente falar a verdade, e a verdade é essa. Jeremias fala, o cativeiro vai vir e vocês vão sair do cativeiro também. Mas para sair do cativeiro, vocês têm que reconhecer uma coisa. Deus é o salvador de vocês. Mas Deus coloca nós no cativeiro e Deus quer tirar nós e quer que nós glorifiquemos. Justamente isso. É justamente isso. Mas por que eu vou fazer isso? É porque é simples, né? Deus é Deus. Sem o ser humano, Deus continua sendo Deus. E com o ser humano, Deus continua sendo Deus. Se nada existisse, Deus ainda seria Deus. Porque se nós cremos de fato que um ser criou todas as coisas, logo, pois, nós podemos afirmar que todas as coisas foram criadas intencionalmente pela vontade dele. Se todas as coisas foram criadas pela vontade dele, ele também pode destruir todas as coisas. E aí a gente vai para o livro de Jó e faz a mesma pergunta que Jó fez. Quem é que pode te falar o que fazes? Quem pode te dizer para não fazer? Quem pode te colocar em juízo? Ninguém. Não é verdade? Então, se Deus quiser quebrar, Deus quebra. E é necessário quebrar. Às vezes é necessário quebrar. Às vezes você desenha algo, você não gosta do desenho, você rasga e desenha de novo, né? Às vezes você quebra alguma coisa e você tenta reconstruir perfeito, da maneira como você quer, uma maneira mais agradável.
E Deus, ele também quebra as nações. Deus quebra os povos, porque Deus, ele não gosta de qualquer coisa. Deus não gosta de qualquer adoração. Deus não gosta de um povo de qualquer jeito. Tá entendendo? Deus não se agrada disso. E no livro de Jeremias deixa bem claro isso. Não existe favoritismo. Deus não tem favoritos. Ah, eu gosto dessa nação. É o meu povo. É o meu povo, mas eu deixei as outras nações ao redor, porque se eles começarem a fazer besteira, eu castigo eles. Se as nações que estão ao redor, que nem me conhecem, começar a me adorar, eu abençoo elas. Simples. Essa é a minha lógica. É o que Deus está falando. Quer entender como eu penso? Leia a Bíblia e compreenda. Olha, aqui está aqui. Os filisteus adoram Dagon. Os caldeus adoram um deus tal. Eles adoram também uns aos outros. Eles acham que são deuses. Né? Nabucodonosor para cá e para lá. Tem o povo do Egito que adora dezenas de deuses. Mas se esses povos aqui que estão ao redor, eles reconhecerem que eu sou único, eu vou abençoar eles. E se o povo de Israel, se o meu povo não reconhecer isso, eu vou amaldiçoar esse povo, eu vou castigar, eu vou condenar, eu vou trazer sofrimento. Até reconhecerem que eu sou Deus. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo. Quando eu o fizer descansar, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificareis, será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantará. Vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Essa passagem ela é muito interessante, porque o povo de Israel está na terra de Nabucodonosor dos caldeus. O cativeiro vai demorar 70 anos. Então, quem acabou de ser parido na terra dos caldeus, quem acabou de nascer, o conselho que Deus dá para o povo aqui, a gente tá lendo o livro de Jeremias. Faz um bom tempo que a gente está lendo o livro de Jeremias. O primeiro conselho que Deus deu para o povo foi, ó, assim, uma nação que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para mim, então eu, o Senhor, vou me arrepender de ter tentado destruir essa nação. Jeremias capítulo 18. Mas se um povo, né, que se chama pelo meu nome, fizer uma coisa errada que me desagrada, então eu, o Senhor, que planejei fazer coisas boas, trarei mal para esse povo. Isso é Deus. Então agora o povo não escutou Deus e eles estão no cativeiro. Entendeu? Estão debaixo do cativeiro. O rapaz comentou, engraçado é que é preciso o povo estar debaixo de um jugo desigual para o povo. Cara, então vamos lá, Carlos. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Quando você mima demais o seu filho vai reconhecer algo? Ele reconhece? Eu não tenho filhos, né? Mas quem é pai deve saber. Você mima o seu filho, você dá tudo para ele. O seu filho vai saber o que é esforço? Provavelmente não, né? Tudo que o filhinho quer, o papaizinho dá. Não é verdade? O filho vai ter coragem de correr atrás? Não vai. Né? Vai respeitar as pessoas ao redor dele? Um filho, por exemplo, de fazendeiro que herdou tudo do pai, que foi mimado, né? Que foi ensinado o luxo da vida. Ele vai olhar para um ajudante de pedreiro e ele vai ver aquele ajudante de pedreiro como igual? Não vai. Então, às vezes, é necessário o pai ser duro. Não é verdade? Às vezes é necessário você dizer não ou até mesmo, né, dar um castigo no filho. Ó. Hoje você vai ficar sem videogame. Antigamente minha mãe fazia era espancar mesmo. Ela ataca mesmo de aparecer os coros. É verdade? Mas a gente aprende. A gente aprende que na vida tudo é difícil. As coisas não podem ser fáceis. Quando você dá tudo de graça, de mão beijada, as pessoas ficam mimadas, mal acostumadas, maldosas. Muitas das vezes ficam maldosas, insensíveis. Não é verdade? Imagina alguém que nunca trabalhou pesado na vida. Tudo teve de mão beijada. Olha para alguém trabalhando no pesado. Vai sorrir dessa pessoa. Vai tirar sarro. Tá entendendo?
Então é necessário reconhecer, às vezes, um pouco de sofrimento. E Deus, ele é bem claro. Ele traz sofrimento. Não existe essa de, ai, só coisinha boa, Deus é bom, Deus é amor. Nessa pregação, Deus é amor, Deus é bom. Ai, Deus é maravilhoso, Deus não permite que nada de mal aconteça. Quem foi que falou? Quem disse isso? Então Jeremias, ele começou pregando para o povo arrependimento. E aí ele vai no jarro do oleiro. Capítulo 18 de Jeremias é um anúncio do que está vindo. Olha, eu planejei, povo de Israel, fazer o bem para vocês. Tratar vocês bem, é o que Deus está falando. Mas se vocês se desviarem dos meus caminhos e fizerem o que me desagrada, então eu vou fazer igual esse oleiro fez. Né? Eu vou pegar o vaso que está sendo construído e eu vou quebrar. Tá entendendo? Vou deixar o vaso pro canto. Agora, se vocês fizerem o que me agrada, mesmo o vaso quebrado, eu posso reedificar num vaso novo. Só que não é necessário Deus quebrar o vaso. Essa é a lógica. Essa é a lógica do vaso de oleiro, capítulo 18. Não é preciso quebrar o vaso. Só que muitas das vezes o vaso tem que ser quebrado. Às vezes você não se agrada do que você está vendo e você quebra. Simples. Né? O oleiro, que é um oleiro, sabe do que eu estou falando. É igual você mexer com qualquer coisa. Construção. Você vai construir uma casa, você vê que a parede está torta. Você tenta ajeitar, se não der, você derruba a parede. Tá entendendo? Às vezes é necessário quebrar para começar do zero. Você tem duas contas? Sim, eu tenho duas contas. Então Deus está falando assim, ó, eu tentei fazer com vocês o que o oleiro fez. Eu tentei fazer um vaso bom. Vocês não quiseram se transformar no vaso que eu queria que vocês virassem. Então eu vou quebrar vocês. Eu vou quebrar. Tá entendendo? Porque depois que se quebra o vaso, se faz um novo vaso. E o novo vaso a gente faz da maneira como a gente quer. Entendeu? Então muitas das vezes, meus amigos, meus amados irmãos que estão aqui na live comigo, muitas das vezes a pessoa só alcança dignidade, só alcança plenitude, só alcança uma compreensão maior quando ela é quebrada. Quantas e quantas pessoas não reclamam da vida falando que viver é ruim, que viver é uma chatice, viver não dá em nada, que preferia 1000 vezes morrer logo, aí passa por uma doença, vê a morte de perto, chora, pede oração, pede ajuda, né? Tem um sofrimento, por quê? Porque tá quebrada, mano. Tá entendendo? Aquele momento ali é o momento de quebrar. Porque enquanto o vaso tá inteiro é bom. O vaso inteiro é bom demais. Aí depois que a pessoa passa por aquele momento de dificuldade, a pessoa fala assim, cara, eu amo viver. Inclusive existe um filme muito interessante, o nome do filme é Jogos Mortais. É um filme de terror. Mas a lógica do filme é justamente essa. O psicopata do filme, ele tem a tendência de pegar pessoas que querem desistir da vida. Pessoas que não prestam mais, né? Pessoas que ele considera que, né? Ou pessoas muito ruins, que ele considera que é um perigo para a sociedade, ou pessoas que são tendenciosas à morte, à tristeza, não quer mais viver. Nos Jogos Mortais é assim. Ele vai, pega e impõe um sofrimento às pessoas. E muitas delas mudam, se transformam, outras não, né? Mas muitas mudam. Então, trazendo para cá uma lógica de um filme de terror, posso afirmar isso também com Deus. Às vezes Deus permite que a gente passe por situações de terror, para a gente reconhecer que a gente não precisava passar por isso. Muito simples, né? Às vezes você tá bem, Deus te dá tudo, Deus te cobre de mulher, uma mulher boa, Deus te dá uma casa, Deus te dá comida boa, Deus te cobre de coisas boas, Deus te abençoa por onde você passa, mas a gente tem a tendência de se esquecer de Deus nos momentos bons. E aí Deus permite que a gente comece a perder tudo o que a gente ganhou. E o joelho dobra no final de tudo isso, né? Senhor, me perdoa, Senhor, eu me esqueci de ti, entendeu? Então, assim, a intenção de Deus não é induzir a gente ao sofrimento, de maneira alguma. A intenção de Deus não é induzir a gente à tentação. A vontade de Deus para Davi era que Davi ficasse bom, bem, né? Davi estava na guerra, ok. Vai descansar? Davi fica em casa. Só que Davi foi dar uma curiadinha pelo palácio. E ele viu uma mulher nua. Se encantou por ela, né? O que é normal para um homem, se encantar por uma mulher, ainda mais uma mulher nua. O homem que falar que não se encanta por uma mulher bonita nua tá mentindo, né? É um pecado que eu acho que todo homem tá apto a cair, é o pecado do adultério. É um dos pecados mais comuns de acontecer. Pregadores famosos caem nesse pecado, porque Davi caiu, né? Entendeu?
Então, assim, se você não seguir o exemplo de José, correr, porque José correu, não é verdade? Se José tivesse ficado, José tinha caído também. José correu, mas Davi ficou, olhou, tranquilo, Davi gostou, vira o zóio. Tá passando na rua, olhou pra mulher, eita, que mulher bonita. Vira o zóio, tenta resistir, né? Tá na internet, tem aqueles sites que você gosta de ver, né? Vai em outra coisa. Tenta ver um vídeo do YouTube. Tenta manter a mente ocupada com outra coisa. Tá entendendo? Mas não, Davi não se contentou só de olhar. Davi teve que provar. E pecou contra Deus. Pecou contra Deus por quê? Porque tinha tudo. Davi tinha tudo. Davi tinha tudo e não precisava daquilo. Então, assim, nem sempre Deus, ele quer que a gente passe por situação de dificuldade. Às vezes Deus só quer que você fique de boa mesmo, bem, né? Deus olha assim, é uma mulher que você precisa? Pois pega uma mulher aqui, meu filho. Você tá precisando de dinheiro, meu filho? Tá bom, pois eu vou colocar pessoas na sua vida que vai te ajudar, eu vou te colocar um emprego bom aqui, ó, tem dinheiro também, meu filho. Você tá precisando de um carro? Pega um carro aqui, meu filho. Tá entendendo? Tem homens que Deus permite que passe por isso? Tem. Ainda mais quando a pessoa tá em santidade com Deus, tá buscando a Deus, né? Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos será acrescentado. Tem gente que fala assim, irmão, eu trabalho de quê? Como é que tu vive? Eu tenho muito essa palavra comigo. Buscar primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado. Vamos esperar o resto aí e por aí vamos. Não é verdade? Então, assim, tem momento que Deus ele te cerca de tudo porque ele não quer que você peque. É simples. Você tá com ele, tá bem. Deus, ele não é igual o ser humano que fica se divertindo com a infelicidade dos outros, né? O pessoal olha assim, eita, aquele cara tá muito quieto, vou já tentar ele. Deus não é assim, pessoal. E a prova disso é Davi. Davi não queria uma mulher, Davi queria mais de uma mulher, então Deus deu para ele dezenas de mulheres. Davi queria um reino, Deus deu um reino. Davi queria dinheiro, Deus deu ouro. Davi queria servos, Deus deu. Mas mesmo assim, Davi pecou, né? Davi pecou. Então, às vezes, Deus dá tudo, mas a gente peca. Peca por quê? Porque o homem é complicado. Só que o pecado traz consequências, entendeu? Então, o povo de Israel, eles estavam bem. Estavam bem. O povo de Israel, no tempo de Jeremias, estava muito bem. Só que tem vez que a gente tá bem, mas não percebe. Às vezes a gente tá bem, mas não percebe. A gente quer mais. Não é verdade? É igual uma amiga minha falou pra mim. Uma amiga minha falou assim, ó. Cara, eu sempre reclamei com Deus. Eu falei que eu não tinha nada. E minha casa pegou fogo. Né? Não tinha nada e minha casa pegou fogo. Ou seja, alguém que não tinha nada perdeu tudo. E o povo de Israel, ele estava tranquilo. Estava bem. Estava na terra deles. Entendeu? Estava na terra deles. Se eles quisessem pegar uma vinha de algum pé que eles plantaram, eles pegavam. Se o pai quisesse apresentar para o filho o primeiro lugar da terra de Canaã, onde o povo pisou quando saiu do Mar Vermelho, apresentava. Né? Se as pessoas quisessem apresentar por onde os patriarcas passaram, levavam os filhos lá. Foi por aqui que Jacó passou, aqui que Jacó se acampou com os filhos dele antes de vir a fome no Egito, né? Nessa parte dessa terra de Canaã. Aqui era a antiga terra de Siquém, cidade de Siquém. Tá entendendo, meu filho? Isso aqui é nossa história. Só que não, pro povo faltava alguma coisa. Faltava mais. E aí o povo teve que buscar esse mais aonde? Nos deuses pagões. A história do povo de Israel no tempo de Jeremias não é uma história só de adultério, de assassinatos, perseguições. A revolta na Bíblia, que é demonstrada por Deus, se é que Deus se revolta, né? Mas a gente trazendo para o nosso conhecimento humano, a revolta de Deus aqui com esse povo é sobre a idolatria. Entendeu? Então, assim, não basta só buscar Deus, vamos buscar outras coisas, né? Não basta só buscar Deus, vamos buscar outra coisa. Vamos nos astros, ver o que os astros revelam para nós hoje. Ah, eu sou irmão, mas eu resolvi ir num terreiro, né? Resolvi ir num terreiro hoje, porque hoje é dia de ir num terreiro para trazer meu marido de volta, que foi embora de casa. Mas eu sou cristão. Não, eu sou cristão, mas hoje é dia de consultar o Exu, tal, ou meu pai Zé Pilintra. Não, mas eu sou cristão, tá entendendo? Então as coisas estão bem, mas o povo de Israel queria mais. Deus já estava com eles, já estava dando o que eles precisavam, que era terra, alimento. O que mais o homem pode querer? Além da terra e do alimento. Né? Queria mais. Então vamos dobrar nossos joelhos para Baal, vamos adorar Astarote nos montes,
Porque esse Deus que colocou nós aqui não é o suficiente. A gente quer o quê? A gente quer ouro. Tem algum Deus do ouro? Tem o Deus do ouro. Vamos adorar o Deus do ouro. Queremos mais fertilidade. Nós temos só 20 filhos. Queremos 30. Tem algum Deus da fertilidade? Tem o Deus da fertilidade. Vamos adorar ele. Entendeu? E aí o povo é tirado da sua terra, levado cativo. Quando o povo é levado cativo, o povo percebe que tinha tudo e que perdeu tudo. Estavam lutando por nada. E tem momento na vida da gente que a gente está buscando coisas, em coisas que não são de Deus, e Deus permite que a gente perca tudo. E lá estava o povo cativo, 70 anos. Olha o tempo que Jeremias falou. Os falsos profetas disseram que era só 2 anos. Ananias, o falso profeta, profetizou 2 anos. 2 anos eles estão aqui de volta. O rei olhou assim, 2 anos, rei, estou falando. 2 anos, o povo de Israel, eles estão aqui de volta. Né? Aí não sei se o rei, né, que estava lá, não sei se o rei foi levado cativo também. O que eu sei é que Jeremias fala assim, ok, 2 anos tá bom, se voltar tá bom. Aí Deus revela para ele, volta lá em Ananias e fala que ele tá mentindo. Aí Jeremias volta, fala e diz assim, Ananias, tu vai morrer. Então a profecia de Jeremias que é a verdadeira. Vamos confiar na profecia de Jeremias. Profecia de Jeremias, 70 anos. Então imagina o sofrimento desse povo lá na terra de Nabucodonosor. O povo agora está refletindo, o povo está pensando assim, cara, todas as vezes que nós oremos para deuses pagãos, nós queríamos o quê mesmo? Né? Todas as vezes que nós dobramos nossos joelhos para os deuses pagãos, nós estávamos querendo o quê? Todas as vezes que nós cultuamos, que nós buscamos, que nós admiramos os deuses falsos, nós estávamos admirando exatamente o quê? Porque nós tínhamos tudo. Nós tínhamos a terra que nós tomamos dos nossos inimigos. Os nossos antepassados abriram o Mar Vermelho e tomaram aquela terra para nós. Nós tínhamos comida, nós tínhamos casa, nós tínhamos um templo. Nós éramos livres, podíamos fazer o que nós queríamos. E agora nós estamos nessa terra, sendo escravo. E cadê os nossos amantes? Os amantes são os deuses falsos. Cadê os deuses que nós dobramos os joelhos? Cadê a nossa esperança que não era Deus? Onde é que eles estão? Nós confiamos em coisas que não eram Deus e cadê elas agora? Cadê os deuses que nós dizíamos que existiam? Pelo que mesmo que nós lutamos? O que nós queríamos se desviando de Deus? Jeremias avisou e nós não escutamos. Agora nós estamos aqui. 70 anos Jeremias falou, eu queria estar na minha terra agora, mas ele falou 70 anos. Então, se minha mulher tem um filho agora, eu vou morrer e não vou voltar para a minha terra. Tudo por quê? Porque eu me desviei do meu Senhor. Porque eu achei que Deus não estava conosco. Então, todas as vezes que eu acordava de manhã, que eu olhava para o sol na minha terra natal, que eu pegava uma fruta no pé na terra onde eu morava, que eu era livre, Deus estava comigo. Todas as vezes que minha mulher podia andar livremente, na vizinha do lado, na vizinha do outro, Deus estava com a gente. Nós adoramos a outros deuses querendo vantagem e nós acabamos retrocedendo. Nós éramos escravos, fomos livres, se desviamos dele e voltamos a ser escravos. Tá entendendo? Esse é o pensamento que vai passar pela cabeça do povo, né? Um povo que, claro, não existe mais, mas serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Nós éramos escravos do mundo e Deus nos libertou. Mas muitas das vezes nós começamos a olhar de volta para o mundo, de volta para as coisas e pensar que nós perdemos muito. Quem nunca fez isso? Quem nunca olhou para os amigos numa festa, né? E pensou, cara, eu tô perdendo muita coisa. Quem nunca olhou pro cara namorando uma e outra e pensou, cara, eu tô perdendo muita coisa. Eu tô casado, eu tô perdendo muita coisa. Quem nunca olhou pra amiga ficando com um e com o outro, se divertindo nas baladas e pensando, cara, eu tô perdendo muita coisa também. Eu tô com meu marido aqui nessa casinha, calma, tranquila, com meus filhos, todo mundo sorrindo pra mim, mas eu tô perdendo muita coisa. Existe algo a mais pra mim. Isso aqui não é o suficiente. Entendeu? Então esse era o pensamento do povo de Israel antes de se desviar de Deus. Antes de ir ser escravo. E esse é o nosso pensamento também às vezes. Né? Poxa, nós queremos mais, isso não é o suficiente. Às vezes Deus dá para a pessoa um lugar para dormir, Deus permite que a pessoa tenha alimento, Deus permite que a pessoa tenha uma família estável, mas a pessoa fica pensando, não, eu queria mais. Isso não é o suficiente. O que você tinha antes disso? Quem que você era antes disso? Não é verdade?
Inclusive eu aqui morando com minha companheira, eu falei assim, eu vou comprar leite em pó e Nescau, né? Eu vou comprar leite em pó e Nescau. Porque quando eu era menino, na casa da minha mãe, a gente tomava, às vezes de manhã, água misturada com açúcar e comia com farinha de puba. Água misturada com açúcar, né? Então hoje eu posso dizer que eu tomo um leite com Nescau. Não é grande coisa, né? Mas quando eu era menino, leite com Nescau era um privilégio dos meus vizinhos, né? Eu lembro que, nossa, eu não vou nem falar. Eu lembro que café da manhã, então, eu ia para casa de uma vizinha minha estudar lá para aprender um pouco, né, escrever. E lá tinha café da manhã, cuscuz com manteiga, cara. Manteiga, né? Eu acho que a gente passou uns 20 anos para ver manteiga em casa. Manteiga era um privilégio, era algo absurdo. O pai sempre comprou muito pão, mas nunca tinha manteiga, entendeu? Então hoje em dia eu já tenho uma manteiga na minha casa. Então são pequenas coisas, mas a gente tem que prestar atenção nessas pequenas coisas. Não é verdade? Porque às vezes a gente quer mais, e mais, e mais, e mais, e começa a buscar por outras coisas que não são legais, né? Tem gente que ganhava R$ 30 por dia, R$ 39, eu não sei quanto é que é a diária de um assalariado, mas eu imagino que deve ser R$ 39 ou 38, né? E aí Deus de repente faz a pessoa ganhar 100, 200, mas a pessoa ainda, mesmo assim, ainda quer roubar o patrão. A pessoa mesmo assim ainda quer desviar uma peça. A pessoa mesmo assim ainda quer fazer algo absurdo para ganhar mais, né? Sendo que antes ela ganhava R$ 39 por dia, 38. Não é verdade? É igual o povo de Israel naquela época. Não era suficiente o que eles tinham. E antes o que eles tinham? Nada. O povo de Israel era escravo no Egito. Só recebia açoite, era perseguição, as mulheres dos homens traíam eles, a maioria, uma grande parte das mulheres hebreias traíam seus esposos, a Bíblia mostra isso, né? Porque os homens trabalhavam que nem uns condenados, não tinha muito tempo para as esposas, então os egípcios se aproveitavam disso também, da fragilidade das mulheres naquela época, de algumas mulheres, não todas, né? Claro. Sempre existiu traição e sempre vai existir. Os homens também provavelmente traíam sua esposa, mas os maridos trabalhavam igual uns condenados e as mulheres ficavam com o tempo livre e muitas delas tinham amantes egípcios, né? Então era um sofrimento para o povo de Israel, era um sofrimento para o povo hebreu, era traição, era açoite, era perseguição, era humilhação, um salário baixo, eram escravos, todo o seu dia era para o trabalho. Quando Moisés aparece, as telhas elas têm que ser produzidas, mas não dá mais material para eles produzir essas telhas. O povo do Egito dava material para eles produzir, mas depois disso o material é tomado por causa de Moisés. Então a humilhação aumenta mais. Além de vocês produzir, vocês vão ter que arrumar o material. E quando esse povo está no deserto, esse povo se esquece do sofrimento no Egito e eles se lembram apenas da parte boa. A parte boa é o quê? A parte boa é as misturas, né? Eles lembram das misturas, eles lembram do alho, da cebola, da pimenta, do alçafrão. Eles lembram das iguarias que davam gosto para o alimento, né? O povo não está lembrando de carro, de casa própria. O povo não tá lembrando de tempo extra para ir no rio tomar um banho ou para ir para uma praia. O povo tá lembrando de iguarias, o povo tá falando de comida, né? Entendeu? E aí quando Deus permite que esse povo vá para a terra de Canaã e ocupa a terra e toma ela por esforço, porque Deus não dá nada de graça, a pessoa tem que se esforçar para ter, isso é um fato, né? Quando o povo entra na terra de Canaã e toma a terra de Canaã, inclusive há boatos que na terra de Canaã existiam gigantes, né? Gigantes, que foi isso que fez os espiões ficarem com medo. Josué, Caleb e os outros 10 espias entram lá e eles veem gigante. É isso que alguns historiadores bíblicos falam. O povo começa a se assustar, mas aí Deus resolve o problema alimentício, né? Vocês estão reclamando porque vocês não têm comida boa, então agora vocês têm a terra. Vocês podem plantar o que vocês quiserem e já tem produto plantado na terra. Então comam uva, né? Comam uva, comam. Pessoal, vou ajudar bem aqui minha avó rapidão. Já já eu volto.
É. E aí Deus resolve o problema alimentício. Agora vocês têm terra, e aí? Né? Só que o ser humano, ele tem a tendência de reclamar mesmo. Sempre falta alguma coisa. As pessoas, elas têm um costume de nunca reparar o que elas conseguiram, mas sempre reparar o que elas não têm. Né? Eu costumo falar muito isso, inclusive para minha mulher e para as pessoas ao meu redor, né? Hoje nós tem Netflix aqui em casa, nós tem internet, nós tem mesmo de coisinha aí. Às vezes ela fica, né? Ah, é que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo e tal. E eu falo para ela o seguinte, ó, você tem que parar de olhar para coisas que você não tem e olhar para coisas que você não tinha, né? Que você tem agora. Então é um privilégio. Porque quando a gente vai comparar nossas vidas, a gente sempre compara nossas vidas com a vida de um americano, ou com a vida do cara que estudou 30 anos para ser médico e tá de boa, ou com a vida do cara que viaja o mundo todo, ou com a vida do jogador de futebol. A gente nunca compara a nossa vida com a vida de um africano que tá passando fome agora. A gente nunca compara a nossa vida com a vida do vizinho que perdeu o emprego, perdeu a mulher e provavelmente sei lá o que mais ele perdeu na vida, né? A gente tem a tendência de comparar nossas vidas sempre com pessoas que supostamente estão melhores que nós, né? Entendeu? Então esse povo de Israel, ele é um povo assim também. Reclamava por comida, Deus resolve o problema da comida. E agora? Vamos reclamar por quê? Agora não é o suficiente ter um Deus. Vamos ter mais deuses, porque nós queremos mais coisas. E um Deus só não está dando tudo isso para nós. Então, às vezes, Deus permite que a gente perca o que a gente tem para a gente perceber que a gente tinha tudo. Não é verdade? É um fato. Às vezes, você tá lá no seu emprego, ganhando R$ 100 por dia, R$ 3.000 por mês, ou 200 por dia, 6.000 por mês, e Deus te tirou de um emprego que você ganhava 1.100, né? É uma comparação só. Mas aí você começa a roubar o seu patrão. Por quê? Porque o ser humano fica seguro quando tá bem. Quando a gente tá bem, a gente começa a ficar seguro, né? Tem muita coisa que é sorte, ou Deus, e a gente acha que não, que foi mérito, não é verdade? Às vezes você é o cara que conhece um cara e o cara simplesmente apontou o dedo pra ti e falou: põe esse cara aí porque é dos meus, eu confio nele. E você consegue algo que está acima da sua capacidade, mas você conseguiu. Então valorize aquilo que você conseguiu, porque provavelmente você nem mereça. Não é verdade? É um fato. Tem muitas coisas que a gente consegue na vida que a gente não merece. Não é? É um fato. E aí a gente vai começando a ganhar confiança. O povo de Israel ganhou confiança. A paz, a tranquilidade, ela traz para o homem confiança. Quando a gente está passando por situações de dificuldade, doença, enfermidade, acidente, a gente volta a perder aquela confiança. A confiança que nos torna prepotente. Aquele sentimento de que, cara, eu sou o dono do mundo, nada vai acontecer comigo. E a gente começa a se voltar para algo maior do que nós, Deus, né? A gente começa a buscar, Senhor, me perdoa, me salva, me ajuda, não é verdade? E da mesma maneira também essa comparação bíblica. O povo está na terra do Egito, sofrendo, sai da terra do Egito, fica de boa, ganha confiança, se esquece de Deus. A pessoa está no emprego simples, ganha 30 e poucos reais por dia, vai para o emprego, começa a ganhar 200, ganha confiança, acha que aquilo ali foi por merecimento, e às vezes não foi por merecimento. Às vezes foi só sorte mesmo. Teve o cara que apontou o dedo para você e falou: esse cara é conhecido meu, põe ele aqui. Ou às vezes é porque você é parente de alguém e pá, e aí você começa a roubar o chefe. Por quê? Porque você acha que largando esse emprego você consegue outro igual. Não é verdade? E você volta a ganhar R$ 30 por dia de novo. Né? Em vez de você evoluir, você regressa. Não que seja ruim ganhar R$ 39 por dia, de maneira alguma. Não estou criticando o ganho de um assalariado brasileiro. Só estou fazendo uma comparação. E aqui está o povo. Ó. Isso aqui não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós simplesmente queremos mais. E aí, Deus, tá bom, vocês querem mais? E aí vocês vão pedir para quem? Vocês vão pedir para outras coisas que não são eu? Outros deuses? Vocês vão buscar da maneira errada? Por que vocês não buscam da maneira certa? Né? Senhor, eu quero uma casa maior. Então pede para mim, pô. Sendo que Deus age mais no impossível, né? Senhor, eu quero isso. Pede para mim. Senhor, eu quero mais um filho. Pede para mim, Senhor. Entendeu? Me busca. Agora vai em Baal, né? Entendeu? Quer mais? Pede para Deus. Não é o suficiente? Pede para Deus. Tá entendendo? Mas aí qual é o erro do povo? Vamos para Baal, né?
Qual é o erro do povo hoje em dia? Vamos pro tarô, vamos jogar carta, vamos pra feitiçaria. Tem uma mulher ali que faz um trabalho por 3 mil reais de leve trás, embora nela, né? Porque eu quero que meu marido volte, ou que minha mulher volte, ou eu quero agarrar aquela mina da esquina, mas não tenho coragem. Entendeu? Então tem muitas pessoas dobrando o joelho para coisas que não são Deus, querendo coisas que Deus poderia simplesmente permitir que ela conseguisse. Coisas simples, né? É a mesma coisa que Deus fala para Davi. Davi, se tu quisesse mais coisa, era mulher, me pedia que eu dava. Tá na Bíblia. Né? Era mulher, Davi, que tu queria? Me pedia, eu te dei dezenas, eu podia te dar mais. Não as comprometidas, Davi. A comprometida não, pô. Né? Pedia uma virgem, pedia uma jovem aí. Olha pra uma jovem, tanto de mulher bonita, tu vai querer logo Batseba que tá casada. Olha, Davi, aqui é tudo teu, esse trono aqui, ó. Se tu quiser uma mulher solteira, tu pode, tu é o rei. Agora casada não pode. Tá entendendo? Não pode. Então quer? Pede pra Deus. Busca. Só não outra mulher, viu, pessoal? No Brasil só pode um. Mas é isso, você quer, pede pra Deus, né? Não fica buscando de outra maneira, não. Porque tem gente que quer um aumento, mas não pede pro patrão. Aí faz seu próprio aumento. Vai lá e rouba, né? Aí tem gente que enfim, cara, vai buscando em coisas que não são Deus, né? Tem gente que vai busca até em agiota, se envolve com o mesmo de coisa errada, mas não dobra os joelhos para Deus. E às vezes Deus permite que tudo que a gente tenha, a gente perca. E aí o povo estava com saudade da sua terra, aqui no capítulo 31. Mas Deus promete que o povo vai voltar para sua terra um dia. Nem todos. Nem todos vão voltar. E aí Deus continua aqui, versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias. Eis que dias vêm. Pessoal, eu tô lendo o livro de Jeremias todo, viu? Então, assim, a live, se tiver chata pra vocês, não tem problema não. Vocês podem dar uma volta, né? Mas aqui não é uma pregação formulada, porque eu não tenho tempo pra ficar fazendo pregações formuladas. Ficar todo dia trazendo uma pregação. Então, assim, a minha intenção é absorver conhecimento mesmo lendo a palavra nua e crua, né? Essa é a minha intenção. Então, livro de Jeremias eu comecei e eu não vou resumir ele, não. Eu vou ler todo mesmo. Tem parte chata, irmão. Resume. Não vou resumir. Tá bom? Versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a ti, mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem destas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel. Por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estende-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e diante e virá-se-á para Goá. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente.
A gente pode acreditar que esses são tempos em que Cristo veio para a terra passear por ela, ou que esses são o reino de Cristo mesmo, né? Essa promessa é muito boa, é uma promessa que o reino de Deus vai ser anunciado para todo mundo e que o povo de Israel não conhecerá mais o sofrimento, se não se desviar do Senhor. Não sei falar se isso é terreno ou espiritual, essa promessa aqui. Mas é uma coisa interessante, porque Deus ele traz esperança, não é verdade? Olha só, no capítulo 31 da Bíblia, Deus ele traz esperança para o povo que está no sofrimento de Nabucodonosor. Para o povo, não é um sofrimento, pessoal, na verdade, mas só que é o cativeiro. Então, assim, você morar num país contra a sua vontade, mesmo que a pessoa te deixe livre para fazer o que você quer, ainda assim não é legal, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, Daniel. Daniel era um homem livre, na verdade, mas não estava no país que ele nasceu, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também não estava lá. 70 anos se passariam até o povo voltar novamente. Então essas palavras aqui que Deus traz, ele traz para confortar o coração daquelas pessoas que estão no cativeiro. Então Deus permite o sofrimento na nossa vida. Eu não estou lendo o Salmo não, Cirilo Careca. Eu estou lendo o capítulo, vou para o capítulo 32 de Jeremias. Deus ele permite que o sofrimento venha na nossa vida. Mas antes do sofrimento vir, Deus tenta impedir que o sofrimento venha. Então Deus dá pista de que não está se agradando conosco. Deus dá pista de que nossas obras não estão legal. Deus dá pista de que nós precisamos mudar. Deus dá pista de que nós estamos por um fio de sofrer as consequências dos nossos pecados. Deus dá pista. E muitas das vezes Deus anuncia, né? Deus anuncia, Deus manda alguém nos avisar. Deus vai falando, Deus vai dizendo. A pessoa tá roubando, vai lá alguém e fala, ô cara, para de roubar, às vezes um amigo, né? Para com isso, tá dando desgosto pra tua mãe. A pessoa tá adulterando, uma amiga descobre, ô, para com isso, né? Você pode perder sua família. Ou o homem, né? Ô, cara, isso não é legal, tua esposa é tão bacana e tal, né? Entendeu? Então Deus dá pista, Deus avisa, Deus tenta mesmo. Deus é o primeiro a tentar. Antes de nós tentar, Deus já está tentando, né? Caim e Abel, por exemplo. Caim queria matar Abel, é simples. Por que Caim queria matar Abel? Porque Caim tá com raiva, tá com inveja. Ninguém sabe o que é a morte. Eu não sei se Caim imaginou que iria acertar Abel e Abel morreria. Eu não imagino isso, né? Até aquele momento ninguém nunca tinha morrido. Não sei se foi intencional, se Caim sabia o que ia fazer. Mas o que ele ia fazer era mal. Mesmo que Abel não morresse, mesmo que fosse imortal, o plano dele era um plano maldoso. Não é verdade? Era um plano maldoso. E aí Deus dá pista, Deus fala assim, ó, Caim, o que tá passando pela tua cabeça, cara? Aí Caim fica, não, eu tô de boa, não tá passando nada. Deus fala assim, Caim, eu sei os teus pensamentos. Mas se tu fazer o que tu tá pensando, vai ser paia pra você, vai ter uma consequência muito ruim, né? O teu desejo vai ser contra ti, Caim. É simples. Trata-te de dominar o teu desejo. Então, assim, é uma palavra muito forte, muito interessante. O nosso desejo é contra nós. O desejo de Davi foi se deitar com Batsebá e ele sofreu uma consequência absurda. O desejo de Absalão foi trair o seu pai e ele sofreu uma consequência absurda. O desejo de Salomão foi se dobrar seus joelhos perante deuses estranhos por causa das suas mulheres e ele também sofreu um peso absurdo das suas ações. O desejo de Saul era matar Davi e para isso ele matou os profetas de Deus e ele também sofreu um peso absurdo das suas ações. Tá entendendo? Então o nosso desejo, ele é contra nós. Sempre foi, sempre será. O homem não deseja nada bom. É muito difícil alguém desejar algo bom com pessoas que não são legais com ele, né? Às vezes o nosso desejo nos induz ao mal. Ainda mais no século em que a gente vive. Hoje nós vivemos um século muito sexualizado. Nas músicas, nas vestimentas, né? Entendeu? Claro que não precisa disso para um psicopata fazer algo de um psicopata. É verdade, a gente viu um caso na televisão aí do médico que fez o que fez lá com a mulher enquanto ela estava dando a luz. Psicopatas fazem coisas que psicopatas fazem, né? Isso é uma coisa de psicopata. Agora, de maneira alguma, um homem comum iria fazer uma coisa dessa, né? Mas assim, uma mulher muito sedutora, ela pode atrair um homem, atrair sua esposa. E um homem muito sedutor também pode seduzir uma mulher, atrair seu esposo. A gente não está falando de contra a vontade, a gente está falando de ir com as próprias pernas, de querer, não é verdade? E as músicas de hoje pregam isso, a mídia prega isso,
A Anitta é um exemplo disso hoje em dia. A Anitta é o ícone do Brasil. E é um exemplo de tudo que um cristão não deve fazer e nem ser, né? Não estou falando mal de ninguém, só estou citando exemplos. E muitas das vezes você está bem, você não está pensando em nada errado, você está tranquilo na sua casa. Eu estou lendo a Bíblia agora, pessoal, né? Seria a mesma coisa de eu estar vagando pela internet e ver uma propaganda adulta? Não, né? Não seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa de eu estar andando pela rua e ouvir um funk de rebola ou quica? Também não é a mesma coisa. Eu estou lendo a Bíblia. Os meus pensamentos estão em Deus, né? Mas se alguém pisar no meu calo, será que o meu pensamento vai estar em Deus? Não vai, eu vou ficar com raiva. Se alguém me ofender, será que eu não vou querer ofender de volta? Ah, irmão, mas Jesus ensinou a dar a cara a tapa. Jesus ensinou isso. Mas é muito difícil. É isso que eu tô querendo falar para você. E às vezes a gente tem que escolher resistir ao difícil, né? Porque se a gente não fizer dessa maneira, o nosso desejo vem contra nós. E o primeiro a tentar nos impedir de fazer o erro é o próprio Deus. É o primeiro. Às vezes você tá ali querendo ir para o banheiro com seu celular na mão, e aí sua mulher vem e fala assim: vai fazer o que com o celular? Às vezes você só quer ouvir um louvor, sei lá o que, que você quer ouvir dentro do banheiro. Mas aí lá dentro do banheiro, seu pensamento vai em outras coisas. Não é verdade? Então, às vezes aparece alguém e fala assim: o que, que você vai fazer com esse celular dentro do banheiro? Ah, é mesmo. Deixa o celular aqui, vai pro banheiro só. É verdade? Às vezes você quer enganar alguém e chega assim alguém: não, não faz isso não. Isso é feio, cara. Isso não é legal. Você vai lá e não faz. Tá entendendo? Então, tudo isso já é a atitude de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente insiste porque insiste em fazer algo errado porque quer. Porque tudo conspira contra, né? Tudo conspira contra. Às vezes você está planejando fazer algo desagradável e você já colocou aquilo na cabeça de você, e aí aparece um visitante na sua casa e você tem que desistir para ir dar atenção pro visitante. Aí o visitante vai embora e você vai querer fazer de novo. Aí vem a sua mãe, fala com você, ou seu pai, ou não sei quem, e te atrapalha de novo, e você continua insistindo. Por quê? Porque Deus está dando todas as pistas de que não quer que você faça aquilo. Porque aquilo vai trazer consequências infelizes, né? Às vezes não é consequência de morte, às vezes não é separação, às vezes não é a perda de um amigo, mas pelo menos aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de remorso, aquele sentimento de culpa que poderia ter sido evitado. E lá está Caim: eu vou matar Abel. E Deus fala: Caim, não é legal isso que tu tá pensando. Tá entendendo? Então, o primeiro a se esforçar por nós é o próprio Deus. Tá o povo de Israel fazendo tudo que desagrada a Deus. Deus manda Jeremias avisar pro povo: isso não é legal. Deus é o que toma o primeiro passo. A primeira atitude é Deus que toma. Não faz isso. Eu sou Deus, eu não faço acepção de pessoas. Vocês são meu povo, eu amo vocês. Mas infelizmente eu vou ter que castigar vocês se vocês continuarem fazendo isso que não me agrada. Não é porque vocês fizeram isso que não me agrada que eu vou castigar vocês de maneira alguma. O ser humano é falho. Tem até uma música mundana que eu gosto, que é: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo. Gosto muito do trecho dessa música. E aí Deus fala assim, ó: não faz isso. Jeremias, vai lá na porta do templo. O povo tá indo pro templo, mas o povo não me tem no coração. Estão indo para a igreja orar. De que adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado? Vai lá, Jeremias, fala com o povo lá na porta do templo. Jeremias, avisa para esse povo aí que eu não tô gostando. Vai ter consequências. E o povo insiste. Então, assim, não é por pecar que nós recebemos o peso dos nossos pecados. É por insistir no pecado. Não é verdade? Nem sempre o ladrão morre quando rouba. Nem sempre o ladrão vai preso quando rouba. Mas ganha confiança. Por quê? Porque acha que não tem consequências, né? Se deu certo uma vez, vai dar certo sempre, né? Eita, eu acabei de fazer algo errado, mas deu certo. Então vai ganhando confiança. Vai fazendo de novo, vai fazendo, vai fazendo. E Deus vai avisando. Não é legal. Eu não permiti que a consequência visse ainda. Porque eu tô querendo dar um tempo para que você se arrependa e você mude, né? E a pessoa continua insistindo e aí vem a consequência. E o povo de Israel insistiu e veio a consequência sobre eles.
Mas mesmo nas consequências, Deus traz esperança ao povo de Israel, né? Então assim, eu tô passando pelas consequências dos meus pecados, irmão. E aí, o que eu faço? Tô condenado? Não. É uma frase muito interessante que dizem: se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Mas, infelizmente, muitas das vezes isso é uma verdade. Triste, né? Eu não concordo que seja dessa maneira. Mas, infelizmente, às vezes acontece dessa forma. Então, no cativeiro, Deus leva esperança. Vocês estão passando pela consequência do pecado de vocês. Eu avisei para vocês que isso ia acontecer. Vocês não me ouviram, mas eu vou trazer esperança. Todo aquele que me obedecer, mesmo no cativeiro, tem esperança de sair daí uma hora. Todo aquele que me servir aqui pode ser salvo. No futuro, mesmo que vocês não voltem, os filhos de vocês vão voltar. Eu só quero que vocês entendam que eu sou Deus no meio de vocês. Eu que trouxe vocês para cá e eu posso tirar vocês. Eu não vou tirar agora, porque senão seria muito fácil. As gerações no futuro vão dizer: nós pecamos contra Deus e Deus nos colocou 70 anos debaixo da mão de Nabucodonosor. Para que o povo pense, né? Vamos pecar contra Deus de novo? Não vamos. Pior que pecaram novamente. Pior que pecaram, né? Mas Deus, ele permite que essas coisas aconteçam para a gente entender que ele tem poder para fazer essas coisas na nossa vida. Às vezes Deus permite que sua mulher te largue por causa de algum adultério que você cometeu, ou que seu marido lhe largue. Ele pode voltar? Pode voltar, né? Se você se arrepender mesmo, talvez de coração, ou se pode acontecer de voltar. Nem sempre pode voltar. Mesmo na desesperança, Deus leva um pouco de esperança. Às vezes Deus permite que a pessoa seja presa por causa de algum crime que cometeu, de um furto, de um assassinato, né? A pessoa se arrepende lá dentro da cadeia, a pessoa se converte de coração, saiu, mudou, Deus só traz coisa boa para a vida da pessoa. Todo o passado da pessoa é esquecido. Tá entendendo? Não traz consequências maiores. A consequência maior do que o cativeiro era o que? Era a morte. Simples. Entendeu? O povo tá cativo, mas o povo poderia ter morrido. Morrer não é pior? Morrer sempre é pior. Então é melhor o cativeiro, pessoal. É melhor a gente passar por situações de humilhação e sofrimento na nossa vida, para a gente entender que Deus está conosco, que se a gente se voltar, Deus pode se voltar para nós novamente, do que a morte. É melhor ser humilhado, ser cuspido, ser chutado, ser preso, do que ser morto. Tá entendendo? Claro que bom seria não passar pelo cativeiro, de maneira alguma. Né? De maneira alguma é bom passar pelo cativeiro. De maneira alguma é bom perder a família, né? Mas imagina um homem que perdeu a família por causa de adultério. Ele vai querer adulterar de novo se a mulher dele voltar com ele? Provavelmente sim, porque tem homens que são psicopatas mesmo, doido, não conseguem resistir à carne. A mulher também, provavelmente sim. Mas aquele que se arrepender de fato, que vê as consequências do pecado dele sobre a vida dele, ele pode mudar. Pode ter uma família bonita novamente. Mesmo que não seja com a mesma mulher, pode ser com outra. Pode aprender a valorizar. A mulher pode aprender a valorizar aquele marido. Pensar, não, tá me dando uma casa, tá me dando um carro, tá me dando uma vidinha boa, né? Vou respeitar, vou tratar. Não é porque eu fiz isso antes que eu vou continuar fazendo isso. Eu não quero ser conhecido dessa forma, né? O ladrão, eu não quero mais ser conhecido como ladrão. Passei pelo cativeiro, agora eu quero mudar. Quero ser trabalhador, quero levar orgulho para minha casa, para minha mãe, para as pessoas que estão ao redor de mim. Eu quero que as pessoas me vejam no futuro e se esqueçam do meu passado. Ou que se lembrem do meu passado, mas digam, ele mudou. Tá entendendo? Então é para isso que serve o cativeiro. E melhor do que a morte é o cativeiro. Porque o último estágio é a morte. Com isso eu vou finalizar a live. O rapaz perguntou... Desculpa a pergunta. Quem foi o homem que condenou Jesus? Cara, quem condenou Jesus foram os próprios povo de Jesus. Foram os judeus, né? Os judeus. Não foi só um homem. Foi vários homens. Começou com os judeus induzindo Judas Iscariote. Judas Iscariote entrega Jesus. Então foi todo um complô para a traição de Cristo. Os judeus dão suborno para Judas. Judas beija Jesus.
os judeus, os líderes religiosos incitam o pequeno povo judeu a salvar Barrabás e condenar Cristo. Pôncio Pilatos é obrigado a condenar Cristo contra a sua vontade. Ele lava suas mãos a mando dos judeus. Tá entendendo? Então, quem condenou os judeus foram os romanos, mas eles foram mandados pelo... Quem condenou Jesus foram os romanos, mas foi a mando dos judeus. Então, quem deu a ordem de condenação foi o próprio povo de Cristo. Foi aquele povo que sentava com Jesus, ouvia Jesus, debatia com Jesus. Foi aquele próprio povo que condenou Jesus. As próprias pessoas que ouviram Jesus, mas não levaram a palavra para o coração. Deram glória, talvez, em alguma pregação de Cristo, mas foram induzidas pela uma classe maior de gente. Entendeu? É o mesmo que eu estar pregando a palavra para vocês aqui da Bíblia, e mais tarde alguém tenta me derrubar, e aí a pessoa entrou do nada, mais bem vestida, com mais autoridade, todo mundo vai com essa pessoa, vamos lá, ei, derruba o cara aí. É mais ou menos isso. Quanto Deus deixou muito... Como você explica esse ódio brasileiro aos marginalizados? Tem sido suscitado por cristãos? Cara, eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance, né? Eu acredito nisso. E eu acredito que o cristão não incitou todo o ódio do mundo, não. Né? O povo cristão, que se diz cristão, ele pratica o amor. Então, assim, se a pessoa diz que é cristão e quer que alguém morra porque pecou, essa pessoa provavelmente não é cristão, assim. Claro que existem crimes de ódio, né? Tem crimes de ódio que é difícil você perdoar. Entendeu? Então, eu não vou ser hipócrita com vocês. Tem coisa que a sociedade não perdoa mesmo. É normal. Mas a questão do marginalizado, ele tem que provar, né? Ele que tem que provar. A sociedade não tem que provar que ele é bom. Ele que tem que provar que é bom. Então, toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então, se alguém fez muito mal, não é um bem ou outro que vai fazer o povo se esquecer o mal que aquela pessoa fez. Tá entendendo? Não é uma coisa, se você passou 50 anos humilhando os outros, não é 2 anos de conversão que vai fazer o povo te amar. Tá entendendo? Então tem um peso. Tem um peso. O apóstolo Paulo virou apóstolo de Cristo. Mas as pessoas ainda tinham medo dele. Por quê? Porque a fama dele era de perseguidor. Então não existe essa de, me amem, eu mudei hoje, eu tô bem, tô um mês limpo das drogas, não tô roubando ninguém, não tô fazendo nada, quero ser amado. Não, não é assim que funciona, né? Então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque ninguém reconhece que eu mudei. O reconhecimento não tem que vir das pessoas, tem que vir de você mesmo. Você tem que falar, eu mudei, não importa que as pessoas digam, eu estou mudado. E uma hora ou outra elas vão reconhecer que eu mudei. Ok? Existem as consequências, verdade, Marcos. Isso. Entrou na vida, tem que arcar com as consequências. Então, mesmo depois que se paga por ela judicialmente, ainda tem um peso na sociedade, né? Uma coisa é você pagar na mão dos homens, outra coisa é a sociedade. A sociedade julga mesmo. A sociedade julga até quem não faz nada, imagina quem fez, né? Então, não é uma coisa que você tem que esperar que os outros reconheçam você. É uma coisa que você tem que reconhecer primeiro. Então é isso, pessoal. Vou desligar a live agora. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, né? Orem cada um nas casas de vocês. Depois eu vou repostar essa live no YouTube. Quem puder me acompanhar no YouTube é Profeta do Bem. Tem um link aqui no meu perfil do TikTok que leva para uma vaquinha para comprar uma casa. Quem puder dar uma passada lá para ajudar com alguma coisa também vai ser muito bem-vindo. Obrigado e até a próxima.